Capítulo 5. Teste da diplomacia. Na prática, funciona? Nesse capítulo, eu quero demonstrar que as histórias de paz dos projetos investigados na pesquisa evidenciaram todos os elementos do modelo teórico e que as proposições que eu elaborei para descrever a dinâmica do processo são, de fato, aplicáveis ao seu funcionamento. Eu quero mostrar que a pesquisa aplicada evidenciou que é plenamente plausível adotar esse modelo teórico para descrever o processo de desentendimento entre usuários e desenvolvedores sobre as demandas de sistemas. Então, eu quero confirmar que é possível alcançarmos a paz. 1. A proposição sobre mudança ecológica. Nos projetos investigados, eu identifiquei o elemento mudança ecológica nestes indícios. Demanda de automação de processos, parametrização ou ajuste de regras de negócio. Nos projetos da planilha para controle de pagamentos de valor parcial, cálculo de atualização monetária e sistemas de conciliação de cobrança. A demanda de novo produto. Nos projetos Contrato C, Simulador, Crédito Industrial e Máquinas Agrícolas. Também na demanda de alteração de produto. Nos projetos Fundos de Turismo e Taxa Variável de Juros. Também a demanda de adaptação normativa de produtos. Nos projetos Prorrogação, Bônus de Produto, Nova Prorrogação e Recolhimentos. Todas essas situações podem ser interpretadas como alguma mudança na configuração do ambiente organizacional, associado ao surgimento de uma nova necessidade em relação aos produtos da empresa, ou mesmo da percepção de oportunidade de melhoria nos processos de trabalho por parte dos usuários. Representam demandas de desenvolvimento de sistemas de informação, o que dá início ao processo de entendimento compartilhado entre usuários e desenvolvedores sobre tais demandas. Nos diversos projetos, identifiquei uma variação no ambiente externo da empresa, por exemplo, um normativo externo que exige a adaptação de um ou mais produtos da empresa. Ou no ambiente interno da empresa, por exemplo, a identificação de um produto que precisa ser alterado, para correção ou para aprimoramento das funcionalidades. Ou ainda uma variação nos ambientes externo e interno da empresa, por exemplo, a identificação da demanda de um novo produto a ser oferecido no mercado. Em outras palavras, podemos dizer que o processo inicia com os usuários percebendo uma demanda ou necessidade de desenvolvimento de sistemas de informação e essa repentina mudança na configuração do ambiente organizacional representa uma situação de mudança ecológica, que cria ambiguidade no ambiente, ou seja, cada mudança foi percebida como não muito bem definida. Expressei isso naquela proposição sobre mudança ecológica. Uma nova necessidade de desenvolvimento de sistemas configura uma mudança na organização de usuários e desenvolvedores. As evidências das histórias dos projetos mostram que as novas necessidades de desenvolvimento de sistemas de informação são demanda de automação de processo, ou parametrização ou ajuste de regras de negócio, ou demanda de novo produto, ou demanda de alteração de produto, ou demanda de adaptação normativa de produtos. Todas essas configuram várias formas de mudança ecológica. Assim, por inferência, considero que a minha proposição sobre mudança ecológica pode ser aceita. Agora a proposição sobre registro da ambiguidade. Eu identifiquei nas histórias dos projetos o registro da ambiguidade nestes indícios. Confusão com os termos utilizados na descrição informal da demanda, nos projetos planilhas de controle de pagamento. Compreensão parcial da demanda, no projeto Pagamentos de Valor Parcial. Informação sobre especificidades dos financiamentos não formalizada, no projeto Cálculo de Autorização Monetária. Falta de compreensão do processo de negócio pelos desenvolvedores, no projeto Sistema de Conciliação de Cobrança. Diferença de interpretação entre as pessoas, nos projetos Contrato C, Fundo de Turismo, Simulador, Crédito Industrial e Recolhimento. Podem existir interpretações diferentes de usuários e desenvolvedores em relação à informação sobre a demanda transmitida pelos usuários e recebida pelos desenvolvedores. E pode ser que essa variedade de interpretações tenha origem na própria experiência do cotidiano profissional de um grupo e de outro, considerando seus diferentes domínios de conhecimento e seus usos de jargões. Outra evidência dessa diferença de interpretação é a geração de resultados inesperados na produção de protótipos e simulações na implementação da demanda. No caso, a percepção se dá depois de um ciclo mal sucedido do processo de entendimento compartilhado das demandas, no qual o resultado do entendimento dos desenvolvedores mostra-se equivocado em relação à demanda proposta pelos usuários. Numa situação como essa, ficam evidentes as várias possibilidades de interpretação da demanda, ou pelo menos duas possibilidades: a interpretação da demanda transmitida pelo usuário e a interpretação da demanda entendida pelo desenvolvedor. Também a dificuldade de compreensão da demanda, nos projetos Contrato C, Fundo de Turismo, Simulador, Prorrogação, Taxa Variável de Juros, Máquinas Agrícolas e Recolhimentos. Essa dificuldade pode ser dos desenvolvedores ou dos usuários. Mesmo que a dificuldade na compreensão tenha origem, digamos, na falta de conhecimento dos desenvolvedores ou dos usuários a respeito dos jargões e das regras de negócio em que se insere a nova demanda, era o caso em que a própria informação sobre a demanda não pôde ser considerada inequívoca a ponto de permitir a sua fácil compreensão, pois exigia o conhecimento de todo um arcabouço de regras de negócio nas quais a nova demanda se insere. Dúvidas no entendimento da demanda, nos projetos Simulador, Prorrogação, Taxa Variável de Juros, Crédito Industrial, Bônus de Produto, Máquinas Agrícolas e Nova Prorrogação. A existência de dúvidas na compreensão da demanda, especialmente por parte dos desenvolvedores,
Evidencia as várias possibilidades de interpretação que a informação sobre a demanda contém, as quais também são identificadas nas dúvidas expressas pelos próprios usuários sobre a compreensão das possibilidades de realização ou implementação daquela demanda. Todas essas situações me mostram que a informação sobre a demanda de desenvolvimento, que os usuários identificam e comunicam aos desenvolvedores, não estava inequívoca, pois pode ter mais de um modo de entendimento, o que impediu uma compreensão compartilhada por todos. Se o enunciado da demanda não é formal, preciso e inequívoco o suficiente para não permitir dúvidas para os receptores da mensagem, ou seja, os desenvolvedores, então reconhecemos que existe ambiguidade. Ou seja, a demanda não pode ser considerada inequívoca porque é mais ou menos ambígua, está sujeita a diferentes interpretações, gera dúvidas no seu entendimento ou admite dificuldade para sua compreensão. De fato, em vários projetos, a demanda não foi especificamente formalizada, o registro da ambiguidade teve a ver com a falta de conhecimento entre usuários e desenvolvedores sobre determinada informação ou procedimento de execução de alguma regra ou procedimento de negócio. Para compreender as definições da demanda de que trata o projeto, percebi que o registro da ambiguidade ocorreu em todos os projetos. Nenhum projeto teve a demanda de desenvolvimento plenamente esclarecida, inequívoca, desde o princípio. Essa é a típica situação com potencial de disparar a guerra entre usuários e desenvolvedores. Mas vejamos a proposição. Podemos dizer que o processo iniciado com o surgimento de uma demanda prossegue com a percepção da ausência de clareza, precisão e inequivocidade da informação sobre a demanda, ou a percepção de várias possibilidades de interpretação da demanda, o que representa o registro da ambiguidade dessa informação sobre a demanda. Expressei isso na proposição sobre registro da ambiguidade. Usuários e desenvolvedores percebem que a informação sobre a demanda não pode ser considerada inequívoca. As evidências das histórias dos projetos mostram que as situações em que alguém percebe que a informação sobre a demanda não pode ser considerada inequívoca, ou seja, que pode ter mais de um entendimento, a confusão com os termos utilizados na descrição informal da demanda, a compreensão parcial da demanda, a informação sobre especificidades dos financiamentos não formalizada, a falta de compreensão do processo de negócio pelos desenvolvedores, a diferença de interpretação entre usuários e desenvolvedores, a dificuldade de compreensão da demanda, as dúvidas no entendimento da demanda, tudo isso configura formas de registro da ambiguidade. Assim, por inferência, considero que a minha proposição sobre registro da ambiguidade pode ser aceita. Agora, a proposição sobre regras de reunião. Nas histórias dos projetos, identifiquei as regras de reunião nos seguintes indícios. Uso de critérios normativos nos projetos planilha para controle de pagamento, pagamento de valor parcial, cálculo de atualização monetária, sistema de conciliação de cobrança. Exemplificação de resultados esperados. Contrato C, simulador, taxa variável de juros, máquinas agrícolas. O procedimento de exemplificação dos resultados esperados ajuda a apresentar a informação sobre a demanda, inclusive esclarecendo jargões, de uma maneira que possa guiar o entendimento da demanda para seu objetivo final. Esse procedimento permite o tratamento da demanda pelo usuário e pelo desenvolvedor, de maneira que, mesmo que haja interpretações diferentes por parte de uns e outros, os resultados das implementações possam ser validados. Dessa forma, as exemplificações podem ser vistas como regras de reunião. A adoção do tratamento dado a casos anteriores. Projeto Fundos de Turismo, Crédito Industrial, Bônus de Produto, Máquinas Agrícolas e Nova Prorrogação. A comparação da informação sobre a demanda com registro de casos anteriores é um procedimento que nos permite interpretar a demanda coletivamente, pois organiza a informação, permitindo-nos entender a situação atual por comparação com uma situação passada já tratada. A consulta ao conhecimento do usuário. Nos projetos Fundos de Turismo, Prorrogação, Bônus de Produto, Máquinas Agrícolas e Recolhimentos. Essa é uma forma do tipo guia de tratar a informação sobre a demanda para chegarmos ao entendimento coletivo via a validação do entendimento dos desenvolvedores quando submetidos à apreciação dos usuários. Especificação de dúvidas / opções de entendimento nos projetos simulador, prorrogação, taxa variável de juros, crédito industrial, bônus de produto, máquinas agrícolas e nova prorrogação. Essa é uma forma de processar os dados da informação sobre a demanda, inclusive esclarecendo jargões, mostrando os parâmetros e critérios de cada opção de interpretação. Com essa atitude, os desenvolvedores podem apresentar aos usuários, e vice-versa, as várias possibilidades de compreensão, seja de detalhes, seja de compreensões amplas, a respeito da demanda. Esse procedimento permite organizar a informação sobre a demanda em termos de opções a serem escolhidas e validadas. Além dessas, também identifiquei outras formas de regras de reunião. Apresentação do processo de trabalho habitual, demonstração do módulo de cálculo, definição de critérios de comparação de resultados, definição de critérios de entendimento de uma demanda, utilização de modelos já desenvolvidos como exemplo, apresentação de exemplos de aplicação da sistemática de cálculos, para comparação entre aquilo que foi criado na interpretação do desenvolvedor e aquilo que os usuários realmente demandam. A adequação ou compatibilização ou tradução dos termos específicos da linguagem, os jargões utilizados pelos usuários e pelos desenvolvedores, também é evidentemente relevante nesse processo. Todas essas ações configuram guias e procedimentos utilizados pelos desenvolvedores e usuários para tratar as informações sobre a demanda e para tentar estabelecer um entendimento ou uma interpretação coletiva e um entendimento compartilhado das informações trocadas sobre a demanda. Podemos concluir que os usuários e os desenvolvedores
utilizam guias e procedimentos de tratamento da informação que permitem que sejam feitas escolhas e definições pelo detentor da informação ambígua, seja ele usuário ou desenvolvedor. Esses procedimentos e guias permitem tratar a informação para processar os dados e permitir a interpretação coletiva da demanda, representando dessa forma as regras de reunião. Expressei isso naquela proposição sobre regras de reunião. Desenvolvedores e usuários usam procedimentos de tratamento de informação para estabelecer um entendimento ou interpretação coletiva de informações trocadas. As evidências das histórias dos projetos mostram que os procedimentos e guias para tratamento da informação identificados, os critérios normativos, a exemplificação dos resultados esperados, a adoção do tratamento dado a casos anteriores parecidos, a consulta ao conhecimento do usuário, a especificação de dúvidas, opções de entendimento, tudo isso configura regras de reunião. Assim, por inferência, considero que a minha proposição sobre as regras de reunião pode ser aceita. Agora a proposição sobre o processo de criação. Identifiquei em processo de criação os seguintes indícios nas histórias dos projetos. Elaboração de uma interpretação da demanda, nos projetos fundos de turismo, simulador, prorrogação, crédito industrial e bônus de produto. Ela é feita pelos desenvolvedores e pelos usuários individualmente, conforme seus próprios entendimentos e experiência com o negócio, ou com casos semelhantes. Foi expressa verbalmente e às vezes nem foi expressa formalmente. Percebi também que houve elaboração coletiva de interpretações entre usuários e desenvolvedores, compartilhando suas experiências e conhecimentos, geralmente depois de um primeiro ciclo do processo, ou seja, depois de uma rodada de interpretações individuais. Outro jeito, a elaboração da descrição funcional da demanda, que são nos projetos Contrato C, Fundo de Turismo, Simulador, Prorrogação, Taxa Variável de Juros, Crédito Industrial, Nova Prorrogação e Recolhimentos. Isso seria uma definição da demanda em termos mais precisamente direcionados para as funcionalidades necessárias ao desenvolvimento, procurando definir, geralmente por escrito em detalhes, a necessidade de desenvolvimento dos sistemas. Eu percebi que essa elaboração foi feita geralmente pelos desenvolvedores, na forma de especificações e projetos, mas também foi realizado pelos próprios usuários e ainda no decorrer dos ciclos do processo de entendimento compartilhado, também algumas vezes foi feita coletivamente entre usuários e desenvolvedores. Outro jeito, a elaboração de opções de interpretação da demanda, nos projetos Fundos de Turismo, Taxa Variável de Juros, Bônus de Produtos e Máquinas Agrícolas. Isso evidenciou a reflexão que consulta experiências passadas e deixou mais precisamente definidas as opções de interpretação da demanda, ou seja, gerou informações que definiram as possibilidades de entendimento da demanda, evidenciou a ambiguidade e assim afastou uma parte dela. Outro jeito. Além disso, também identifiquei esse elemento como elaboração, solução proposta, projeto inicial, especificação, criação, implementação, entendimento, desenvolvimento, possibilidades, minuta, ideia, exposição de necessidades pelos usuários, definição de uma demanda, interpretação individual da demanda, ideia inicial funcional, opções de interpretação da demanda, definição de testes, identificação de possíveis resultados, comunicação das demandas, elaboração das especificações feitas pelos usuários e por parte dos desenvolvedores, elaboração de um projeto de automatização, elaboração das especificações do projeto, desenvolvimento de tipos de adaptações do sistema, implementação do seu entendimento de cada demanda de adaptação de sistema. Todas essas elaborações representam a ação dos desenvolvedores e usuários de criar o seu entendimento ou a sua interpretação da demanda para um sistema de informação. Ou seja, são situações de reflexão que definem mais precisamente a demanda na forma de uma elaboração de interpretações, as quais geram e criam efetivamente as informações que representam a demanda, na forma do entendimento, interpretação, sentido elaborado, no decorrer do processo. Podemos perceber que a elaboração mental e a representação de uma ou mais possibilidades de interpretação das demandas representam um processo de criação dessa informação sobre a demanda. Eu expressei isso na proposição aquela sobre o processo de criação. Cada usuário e cada desenvolvedor elabora o seu entendimento ou interpretação ou sentido da demanda para um sistema de informação. As evidências das histórias dos projetos mostram que a elaboração das interpretações da demanda, representadas pela sua expressão falada ou escrita por parte tanto dos desenvolvedores quanto dos usuários, como a elaboração de uma interpretação da demanda, a elaboração de uma definição funcional da demanda, a elaboração de opções de interpretação da demanda, tudo isso configura um processo de criação. Assim, por inferência, eu considero que essa minha proposição sobre o processo de criação pode ser aceita.